Existe uma linha incrivelmente tênue entre a vida e a morte. E isso é algo que, quer dizer, invariavelmente empurra a gente para uma reflexão um tanto quanto desconfortável. Desconfortável, mas muito fascinante, não é? Totalmente. Porque a gente acaba se perguntando o que de fato acontece naqueles momentos finais de uma existência. Será que estamos falando de um desligamento físico progressivo? Pois é, um fim puramente mecânico e melancólico das nossas funções biológicas. Ou será que existe ali, oculto aos monitores cardíacos, um momento de intensa atividade mental? Uma verdadeira maratona silenciosa de resolução de conflitos internos, digamos assim? Exato. Olá e boas-vindas a mais um dos nossos mergulhos profundos. Hoje a gente tem em mãos um material que é bem denso. Um material provocativo que exige bastante sensibilidade de quem analisa. Vamos entrar direto numa exploração minuciosa de trechos retirados do capítulo 7 do livro Sexo e Destino. Para quem não tem familiaridade, é uma obra clássica psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ditada por quem a narrativa identifica como o espírito André Luiz. A nossa missão central hoje é destrinchar as percepções psicológicas e filosóficas profundas sobre o perdão e a culpa. Temas universais, com certeza. Exatamente. Nós vamos analisar os bastidores daquilo que a obra conceitua como plano espiritual, acompanhando muito de perto os momentos derradeiros de uma jovem chamada Marita. É um relato riquíssimo. Mas antes da gente avançar para a história em si, é fundamental fazer um alinhamento claro para quem acompanha a gente hoje. Claro, isso é essencial. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, endossar, promover ou validar dogmas religiosos ou crenças específicas sobre a vida após a morte que estão nesse material. Respeitando totalmente a diversidade de crenças do nosso público, né? Exatamente. A nossa abordagem é reportar de forma imparcial as ideias, respeitando a narrativa literária e as lições sobre empatia e psicologia humana que o texto propõe. Certo. Então vamos desempacotar isso. A história começa a se desenrolar exatamente 2 semanas depois de um desastre trágico em Copacabana. E a gente acompanha a perspectiva da Marita, que está num estado de decadência orgânica total. O cenário é bem cru. Ela está imóvel na cama do hospital, os olhos quase apagados, perdendo a conexão com o mundo físico. Mas existe um contraste estabelecido logo de cara, quase um paradoxo instigante. Ao mesmo tempo em que o corpo dela está completamente paralisado... Como uma armadura pesada de ossos inertes. Isso. Internamente, ela se encontra num estado profundamente lúcido. E é essa lucidez aprisionada que serve de motor emocional para essa primeira parte. Porque no início ela não sentia paz. Muito pelo contrário. Ela sentia, uma mistura extremamente tóxica de humilhação e revolta. Ela olhava para a pessoa que estava ali limpando as feridas dela, cuidando dela manualmente e sentia um ódio profundo. E essa pessoa era o Cláudio, o pai dela. A mente dela projetava fúria contra o destino, por prendê-la justamente ao homem que ela considerava o grande algoz da vida dela. A vulnerabilidade total diante de quem ela culpava. Mas espera, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Como é que uma pessoa nesse nível de amargura de repente vira a chave e sente empatia? É uma transição complexa. Pois é, isso não soa como um mecanismo de positividade tóxica imposto para forçar um final feliz. Na vida real, o trauma não desaparece só porque quem causou a dor está ali do lado segurando um pano úmido. Isso é uma excelente provocação, e a beleza da narrativa está justamente em não tratar isso como um passe de mágica superficial. A mudança não ocorre no vácuo. Ela não apaga o trauma de imediato. Não apaga. Ela se dá por uma convergência de coisas. Primeiro, a Marita começa a observar a ternura reverente do Cláudio, o tom de voz dele orando, falando de Deus. Isso cria uma dissonância cognitiva forte, né? O tal do monstro agindo com humanidade frágil. E é nesse momento de confusão mental que ocorre a intervenção espiritual. O que é fascinante aqui é que o benfeitor, o Félix, se aproxima dela. Ele acaricia os cabelos dela. Sim, e sugere mentalmente, com muito amor, filha, perdoa, perdoa. Então funciona quase como um gatilho terapêutico induzido. Uma palavra que destranca uma porta blindada na mente. Perfeitamente. A intervenção não força o perdão, só oferece a centelha. A partir daí, é a Marita quem faz o trabalho psicológico pesado. Ela mergulha nas memórias de infância, certo? Isso.
Ela busca âncoras emocionais. Lembra de buscar o colo dele, dos passeios no zoológico, dos sorvetes. Ela resgata a memória de que ele já foi o único amigo real dela. Então o processo não é ignorar o dano, é reencontrar a humanidade de quem causou o dano. Isso faz muito mais sentido. Ela passa a racionalizar as falhas dele. Como aquele incidente na pensão de Crescina. Um trauma terrível. Mas, sintonizada nessa nova lente de empatia, ela não vê mais aquilo como uma maldade calculada de um sociopata. Ela passa a ver como a atitude desesperada de um homem mentalmente doente. Ela enxerga a miséria emocional dele, abandonado pela esposa, a dona Márcia, e evitado pela outra filha, a Marina. E o mais interessante é que essa empatia vira uma onda expansiva. Quando se quebra a represa do ressentimento, a compreensão flui. Ela estende esse perdão silencioso à mãe adotiva, à irmã, deduzindo que elas também têm seus próprios desequilíbrios. Chega até a pacificar as memórias com Gilberto, o grande amor dela, concluindo que ele também devia ter as próprias dores para ter se afastado. Esse ato de absolver todo mundo tira um peso monumental dela. Ela se sente livre. Só que aí a gente esbarra numa tragédia angustiante. Sentindo toda essa leveza, ela é tomada por um desejo incontrolável de comunicar isso. Ela quer gritar que perdoa. Mas a biologia diz não. A Carme não responde. O corpo é como uma estátua de pedra. O único sinal exterior dessa revolução colossal são lágrimas silenciosas. É desesperador estar lúcido e incapaz de oferecer alívio a quem chora ao lado. E essa imobilidade acaba virando palco para o próximo choque da história. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a medicina material joga a toalha. O médico desengana a Marita, diz que são só mais algumas horas. E diante dessa sentença, o Cláudio pede licença a todos para ficar sozinho no quarto com ela às 9 da noite. Acompanhamos a preparação para uma confissão visceral. Ele se ajoelha aos prantos, afirma ter conhecido Jesus ali no hospital, mas se chama de criminoso, de assassino. Ele carrega a culpa total pela situação limite da Marita, indicando que induziu ela a esse ato extremo. E a revelação que ele faz expõe o absurdo da ignorância dele. Sim, ele confessa que naquele episódio da pensão, ele não fazia ideia de que a jovem era a própria filha. Ele agiu achando que era uma mulher de vida livre, e foi a esposa que atirou a verdade na cara dele depois, destruindo tudo. Ele também menciona que passou aqueles dias lendo freneticamente sobre reencarnação, tentando encontrar sentido para a dor. Isso levanta um ponto prático gigantesco sobre a culpa. Quantas vezes as pessoas tentam consertar um erro ou pedir um perdão desesperado quando o tempo material já se esgotou? O desespero dele é o espelho de quem percebeu o estrago tarde demais. E aí ele faz um pedido que é um ultimato emocional. Ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo na mão inerte dela. Implora por um sinal físico. Pede que, se ela estiver ouvindo e perdoando, que mova um único dedo. Ele precisa dessa prova para não enlouquecer. E no íntimo a Marita está desesperada para responder e aliviar a dor dele. Diante do apelo dos dois, o Félix entra em ação de novo com o apoio magnético. Uma espécie de estímulo elétrico altamente focado, um anestésico com adrenalina para o cérebro dela. E contrariando a lógica clínica, a mão paralisada se levanta. O impacto de um pequeno movimento de dedos frios, uma catarse emocional absoluta validando o perdão. O Cláudio tenta balbuciar um agradecimento, mas o choro bloqueia tudo. A voz some. Então, em vez dele conseguir falar, a voz que toma conta do ambiente espiritual é a do Félix. E se conectarmos isso a um panorama maior, o conteúdo da prece do Félix é uma verdadeira sociologia do sofrimento. Ele começa agradecendo pela dor. O que soa quase cruel numa análise superficial. Desafia a nossa lógica de buscar conforto, mas ele diz que aquelas 2 semanas de dor aguda realizaram um despertar de consciência que meio século de conforto jamais faria. E a abrangência temática da prece é impressionante. Ele funciona como um clamor por uma multidão invisível. Pede socorro às irmãs na prostituição. Fala da tragédia do aborto com compaixão enorme pelas mães que recorreram a isso no desespero. Cita as pessoas nos manicômios ou que buscaram suicídio pela deserção afetiva. O abandono emocional que quebra a sanidade.
O Félix ainda chora pelas crianças violentadas e por indivíduos enfrentando inibições regenerativas. Que é um conceito muito forte na obra. Basicamente, restrições físicas ou bloqueios mentais profundos atuando como freios de emergência para a alma focar na própria reconstrução. Ressignifica o que a gente chama de deficiência incurável. E de forma surpreendente, a prece não esquece os algozes. Clama pelos criminosos consumidos pelo remorso. Todos são lidos como doentes carentes de reabilitação, e isso gera um clímax visual. O quarto se transforma num fulgurante coração de alvenaria, brilhando no escuro. E essa luz no plano espiritual atrai espíritos vampirizadores da região. Mas tocados pela energia, eles baixam a cabeça, reverentes. A compaixão pacifica tudo. E aí a gente chega ao corte final, o desenlace. O médico espiritual corta os últimos ligamentos e a Marita é liberta, parecendo uma criança adormecida nos braços do Félix. E o Moreira, aquele amigo leal que só chorava ali, recebe a missão de amparar a Marina, a irmã que continua viva. Mas logo depois disso, o texto dá uma interjeição filosófica direta para os vivos. É muito difícil de engolir. Isso levanta uma questão importante mesmo. A obra implora aos felizes da Terra que não desejem a eutanásia mental. Aquela atitude de torcer em segredo para a pessoa morrer rápido para acabar com a agonia, o que é instintivo para quem ama e que é estancador. É natural, mas a obra propõe que esse tempo extra tem uma função. A mente não está ociosa, está fazendo as malas. Os gemidos seriam cânticos de ajustamento. E as lágrimas, pérolas de esperança. Os doentes precisam de silêncio e simpatia profunda, não de uma pena ruidosa focada só no corpo físico. Exato. E contrastando com tudo isso, a gente volta para a realidade fria. O enterro simples no cemitério do Caju. E o retorno do Cláudio totalmente sozinho pro apartamento deserto no Flamengo. O frio na alma. O perdão não isenta ninguém da lei de causa e efeito. Ele vai ter que lidar com a casa vazia e as consequências físicas dos atos dele. Então, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? A gente vê que a exploração de hoje é uma lente poderosa para lidar com a culpa e o perdão. Mostra que o perdão não é amnésia. É compreender a fratura de quem causou o dano, enxergar o humano quebrado. Empatia profunda pode reescrever as mágoas e também revela que o fim da vida tem uma dignidade enorme. Invisível ao olho nu, mas real. E isso deixa um pensamento provocativo final para a gente martelar durante a semana. Se a gente assumir que a agonia prolongada é um período atarefado de uma mente fazendo as malas, Como isso muda a forma como a gente senta ao lado de uma cama de hospital? seria o nosso silêncio, ancoramento e respeito a maior ajuda que podemos oferecer a quem está prestes a partir. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado por estarem com a gente em mais essa exploração. Um grande abraço a todos e até a próxima.